A revolta do Vintém ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, na época capital do Império, no final de 1879 e começo de 1880, durante o segundo reinado. O vintém, moeda de cobre de menor valor naquela época, foi a protagonista, no dia 1º de janeiro de 1880, do movimento popular contrário ao aumento da passagem dos bondes. Não por acaso, os fatos iniciados em dezembro de 1879, que adiante deixaria muitos feridos e alguns mortos, dariam seus primeiros passos bem em frente ao palácio onde residia Dom Pedro II. Logo após os festejos natalinos, a cidade do Rio de Janeiro, capital imperial, presenciaria, no dia 28 de dezembro de 1879, uma manifestação pacífica acontecida no campo de São Cristóvão. Uma multidão ajuntou-se em frente ao palácio para solicitar ao imperador a revogação da lei que instituía o aumento das passagens dos bondes em R$ 20 ou um vintém. As próximas cenas, sem planejamento prévio, aconteceriam no centro do Rio de Janeiro, no dia 1º de janeiro de 1880. E não seriam nada pacíficas. Causas da revolta. A monarquia já demonstrava fraquezas em seu sistema escravista, cujos ideais abolicionistas aumentavam cada vez mais, o que denotava o desconforto de grande parte da população e a ansiedade de vislumbrar uma sociedade mais igualitária. Os conflitos que eclodiriam em janeiro de 1880 foram deflagrados a partir de um aumento proposto pelo governo imperial que atingiria a população como um todo, cobrar uma mesma taxa na passagem dos bondes puxados, à época por tração animal, que circulavam pelo Rio de Janeiro percorrendo e interligando as diversas freguesias cariocas. A despeito de ter ocorrido negociação com o imperador, a rebelião tornou-se violenta na medida em que os manifestantes impacientes gritavam fora o vintém, e resolveram enfrentar a polícia, atirando-lhes pedras, o que resultou num embate violento, com um número considerável de feridos, o esfaqueamento de mulas, espancamento de motoristas, destruição de bondes e trilhos e dezenas de mortos. Logo, esse confronto foi reprimido pelas forças do exército. Apesar do resultado trágico que obteve, a população saiu vitoriosa, de forma que o governo imperial retirou o acréscimo de R$ 20, um vintém, da passagem, em setembro de 1880, cujas companhias de bondes, mediante o contexto vigente, solicitaram ao governo a revogação da proposta. Questão. Ocorrida entre o final de 1879 e o início de 1880, a revolta do vintém representou a manifestação de segmentos populares descontentes com a decisão do governo de aumentar os preços das passagens dos bondes puxados a burro, que trafegavam na então capital do império. Um dos principais efeitos dessa revolta naquele momento foi a politização dos oficiais militares, b. privatização dos serviços públicos, c. modernização dos meios de transporte, d. enfraquecimento das instituições monárquicas e fim dos bondes na cidade do Rio de Janeiro. Questão. A revolta do vintém, mais do que simplesmente representar uma insatisfação popular contra o preço cobrado sobre a passagem no bonde, representou também a insatisfação com a circulação de animais de grande porte pelas ruas da capital. b. A pressão para a transferência da capital para o centro-oeste do Brasil. c. A insatisfação contra as ideias republicanas e abolicionistas. d. A insatisfação contra a estrutura administrativa do Segundo Império. e a insatisfação contra as propostas de reforma urbana. Questão. A revolta do vintém, que ocorreu no Brasil, em dezembro de 1879 e janeiro de 1880, durante o segundo reinado, aconteceu na cidade a. de Salvador, b. de Porto Alegre, c. de São Paulo, d. do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. Deixe o seu gostei no vídeo. Compartilhe. Inscreva-se no canal para receber novos vídeos.